21ª rodada da Série B tem duas partidas hoje, 7 da noite, daqui a pouquinho em Pelotas, Brasil de Pelotas e Remo, 9h30 em Curitiba, Curitiba e Botafogo. Amanhã são dois jogos, 6h45 em Brusque e Londrina, 9 horas em São Luís, no Maranhão, Sampaio Corrêa e CSA. E no domingo, o complemento da rodada, 4 da tarde em São Januário tem Vasco e Ponte Preta, no mesmo horário tem o Cruzeiro no Rei Pelé, Maceió contra o CRB. Samuel Venâncio chegando com as informações do Cruzeiro, vamos falar do jogo, mas antes, falar do grande reforço que o Cruzeiro teve hoje, o salário quase em dia, Samuel, boa noite. Boa noite, Léo, boa noite para os amigos ligados aqui na turma do bate-bola, 6h40, quase em dia você foi... Eu tô jogando pra cima. Mais pra cima do que o Thiago Reis. Mas enfim, claro, a gente tá brincando aqui com a situação e todo mundo merece receber em dia, receber o seu salário, e a cada notícia que a gente... Todo mundo fala, não deveria nem ser notícia, mas na situação que o Cruzeiro chegou hoje, com um monte de bloqueio na justiça, com um monte de dívida para pagar. Por exemplo, Léo, eu vou até falar uma aqui na turma do bate-bola. O Cruzeiro, na venda da Campestre, da Campestre 2 lá do estacionamento, já vendeu, e aí vem se não me engano, a escritura no cartório. O valor, para onde vai cada 8 milhões pro Alada, conta tal, transferência bancária, 1.700.000, acordo com o Soares, ex-jogador, porque ele conseguiu uma penhora, e o restante que tinha penhora também do acordo com a União, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Então ela falou, beleza, você vai vender, mas você vai antecipar algumas parcelas. Então o dinheiro, no mesmo tempo que ele entrou, ele já saiu. E ainda você correndo o risco de chegar um bloqueio de alguma ação na justiça e aí travar o negócio todo. E quase chegou, porque teve uma decisão favorável a um processo do Mano Menezes. Mais de 3 milhões, se não me engano. Então, se bobeasse, nem pagava a FIFA. Aí ia ser uma loucura. Então é com isso que o Cruzeiro convive. Fecha um patrocínio. Já tem um monte de gente de olho no dinheiro. Então quando paga é uma situação importante. E o Cruzeiro hoje pagou uma folha integral da parte administrativa, o futebol mais controlado, com a ajuda de parceiro, como pediu o Vanderlei, e hoje pagou então uma folha integral, a do mês de junho, que venceu em julho, dos colaboradores, toca Campestre, Barro Preto, toca sede administrativa, mais o futebol de base e o futebol feminino. Tem atrasos importantes ainda? Tem. O Cruzeiro trabalha com algumas frentes, mas que nada é de forma imediata, a não ser que saia a desapropriação, e a Itatiaia já antecipou essa informação há um bom tempo, mas tem uma parte burocrática grande a ser vencida da desapropriação da sede, que é uma possibilidade boa de receita. Tem essa possibilidade também, quando se tornar clube-empresa, para uma antecipação de possíveis investidores que a XP pode fazer. Isso garantiria salários em dia até o final do ano, mas não é nada de forma imediata. Então o Cruzeiro busca uma receita e tenta pagar o que dá, o que deve, o que é importante no momento, para seguir aí da melhor forma possível neste ano também de muita dificuldade. Para ser justo com o Cruzeiro, Samuel, e me sinto muito à vontade por falar isso, porque nos últimos meses, para não dizer anos, mas tenho criticado bastante as atitudes erradas no que diz respeito ao futebol. Fora do campo, é inquestionável o que gestões anteriores provocaram no Cruzeiro. Mas decisões erradas dessa direção, em contratação, em troca de treinador, jogador vai para a base, volta e tudo. Mas é inegável que é uma herança maldita que pegou o Sérgio Santos Rodrigues. Só que, para ser justo com o Cruzeiro, quando eu falei do reforço e brinquei aqui de estar colocando em dia, isso não deveria ser notícia, porque o Cruzeiro tinha que estar em dia, mas isso é notícia no futebol brasileiro. Porque, infelizmente, não é uma realidade só do Cruzeiro estar com atrasos salários. Mas vai tentando, como Samuel Venâncio explicou muito bem, o que é a rotina da direção do Cruzeiro para tentar aliviar esses pagamentos. Simões, eu acho que esse é o tipo de notícia que, mesmo não tendo envolvido diretamente o futebol ali dentro das quatro linhas, não são salários dos jogadores, mas impacta no dia a dia, Porque nós ouvimos anteriormente jogadores falando, o próprio Vanderlei Luxemburgo falando,
que ter funcionários com atrasamento, com atraso de salários, atraso em pagamento, que isso atrapalha no dia a dia ali, porque os jogadores chegam para treinar e convivem com essas pessoas. Então não deixa de ser uma boa notícia. Ainda não é o ideal, mas é uma boa notícia, Simone. Pois é, exatamente, Léo. Um abraço, Samuel. A questão, né, Léo, que a gente pega o Cruzeiro como exemplo. Você citou aí a questão do salário atrasado, a questão do que gestões anteriores fizeram com o clube, né, na parte financeira e administrativa, e a gente vê como o futebol brasileiro é permissivo nessas duas situações, né? Precisava ter uma legislação mais forte, né, que protegesse as agremiações, até pela importância que o futebol tem no Brasil. Então, essa questão do salário atrasado, e que seja de funcionário e de jogador, e eles vivem isso também. Agora, por outro lado, Léo, você disse aí a questão do Cruzeiro, né, a diretoria atual, as críticas ao futebol. É interessante, né, como é que são duas frentes no Cruzeiro com resultados totalmente diferentes, né? A parte administrativa, jurídica, com muito sucesso, e o futebol patinando, né? A gente vê aí o time desesperado tentando chegar próximo ao G4, né? O ideal para o Cruzeiro é que consiga ter uma média nisso aí e um bom resultado nos dois lados, até porque o futebol, né, e o Samuel pode dizer isso com mais propriedade, ele será fundamental no processo de recuperação administrativa e financeira. E fundamental, Samuel Venâncio, é ganhar do CRB no final de semana, um jogo muito difícil, porque o CRB faz uma ótima Série B, está na terceira colocação, time que vem surpreendendo, com um ataque que marca muitos gols, mas isso me deixa um pouco mais esperançoso para o jogo, Samuca, porque o Cruzeiro nas últimas partidas tem encarado retrancas, onde ele precisa de muita qualidade para esse gol sair, tem sido chorado, sofrido. O CRB vai tentar vencer o Cruzeiro. O CRB sabe que é o Cruzeiro, o tamanho da camisa, o clube, mas ele olha lá para baixo e fala, ó, estou jogando contra o 14º. Se eu quiser ficar no G4 em casa, eu tenho que ganhar desse time. E isso pode deixar o jogo um pouco mais acessível, porque se o CRB quiser jogar, o Cruzeiro vai ter mais espaço também para jogar, e isso pode ser bom para o Cruzeiro. Tanto que na Série B do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro venceu mais fora. O Cruzeiro não venceu muito, mas venceu mais fora do que em casa. E venceu com o Luxemburgo as duas que fez jogando longe de BH, que foi o jogo contra o Brusque, a estreia, e venceu o Náutico naquela partida nos aflitos no Recife. O Vanderlei vai definir a equipe na manhã deste sábado. O Cruzeiro faz o último treino na Toca, depois viaja para Maceió. E eu ainda estou aguardando. O treinamento já terminou hoje aqui, mas o drone não funcionou ainda. Não, ainda não? Ainda não. O drone ficou sem bateria ao longo da tarde, mas vamos tentar saber. Eu acho que ele tem a grande dúvida ali na frente. Se vai com o Rafael Sobis, se dá mais uma chance para o Rafael. Agora, eu também não duvido, porque o Vanderlei ele tem peito para simplesmente Thiago é o titular e o Rafael Sobis vai ficar no banco. O que ele fez contra a equipe do Confiança, que foi colocar o Marco Antônio naquela situação, que só o Vanderlei colocaria. Porque ninguém dava bola pro Marco Antônio também antes aqui. Não dava. Ninguém. E mais do que isso, Léo, o jogo estava 1-0, você precisando segurar o resultado. Ele simplesmente tirou o Claudinho para colocar o Marco Antônio para a primeira chance dele na Série B. E uma incógnita total, né? Não é intenso, não ajuda na marcação, e o Marco Antônio entrou bem, criou oportunidade. Quase fez um gol e seria um golaço. Então, eu vou esperar até amanhã, a não ser que o drone funcione, o WhatsApp chegue alguma coisa aqui, mas para ver essa situação. O Rômulo deve mesmo ser o lateral, podendo entrar o Flávio no meio. Eu estou até curioso para ver essa dupla de volantes, se realmente for confirmada a presença do Flávio ao lado do Adriano, com o Giovani tendo mais liberdade. E a dúvida, aí eu vou deixar a pergunta para vocês, sobre o Wellington Nem. Por mais que você tenha uma semana inteira para recuperar a condição, o Nem, quando ele está entrando no decorrer do jogo, ele está com muito mais desenvolvimento. Ele entrou contra o Confiança, ele incendiou a partida no Mineirão. Então, não sei se o Vanderlei vai pensar nisso, se
se deixa ele para o segundo tempo, até ele ganhar mesmo uma condição bacana, ou se já coloca como titular para tentar ir bem no primeiro tempo. Então, vamos aguardar essa situação. O último treinamento amanhã pela manhã na Toca da Raposa 2. 6h50. Atenção, padarias, pizzarias, restaurantes e hamburguerias. Você precisa comprar mais pagando menos? Então compre direto da Nova Safra. Milho verde, quero 2 quilos? Está com preço imperdível, hein? Molho para pizza Pouch Colonial 2 quilos, 6,49. Bacon Manta especial defumado Seara, 23,99 o quilo. Compre pelo Televendas 3394-1500 pela internet ou visite as 2 lojas na Ceasa, na Nova Safra, preço baixo é tradição. Para fechar, uma informação que a Itatiaia antecipou, tem todos os detalhes no nosso site itatiaia.com.br. O Cruzeiro acionou a Universidade Unincor, que fez um patrocínio com o Cruzeiro em 2018, renovou e depois o vínculo foi rompido. O Cruzeiro está pedindo na justiça quase R$1.800.000 de valores que ficaram em atraso e a universidade não cumpriu e o Cruzeiro agora buscando os direitos na justiça. Léo. Valeu, Samuel. 6h51, daqui a pouco, as últimas da turma do bate-bola.